Capítulo 348. O campo de batalha se expande conforme esperado. Cada vez que o ar tremia, os funcionários civis que não estavam acostumados a lutar e até mesmo os guardas da cidade e os cavaleiros que estavam, tremiam, com os rostos pálidos. Muitas das criadas e criadas estavam à beira de desmaiar de medo. Conteúdo patrocinado. Quem é esse? Um deus maligno foi ressuscitado? King Corbett gritou histericamente. Aquele a quem ele se referia como aquilo era Rikudou Ijiri, que estava no céu acima do castelo, com uma aparência que era claramente desumana à primeira vista. Seu corpo de 3 metros de altura era negro como ébano, e ele tinha narizes semelhantes aos humanos por todo o corpo, dos quais disparava canhões de ar, que mais tarde foram substituídos por massas semiesféricas de carne que desviavam seu corpo. Ataques dos inimigos. Mesmo de longe, a magia dos atributos da luz poderia ser usada para criar uma imagem ampliada para visualização, e não havia como esconder sua aparência bizarra e grotesca. Eu não sei. Mas não há dúvida de que aqueles que lutam contra ele são Vandalieus a carta e as lâminas de 5 cores. Um dos cavaleiros disse. Isso eu sei, seu idiota. Rei Corbett gritou. Me desculpe. Perdi a cabeça por um momento, disse ele, voltando a si e recuperando a compostura. Perder a cabeça e gritar não serviria a outro propósito senão fazer com que seus soldados perdessem a esperança e o moral e aumentar o medo em seus funcionários e funcionários públicos. Aquela garota atrás de Vandaliel é provavelmente uma de suas companheiras ou familiares. E é bom que as lâminas de 5 cores tenham chegado. As coisas estão bem por enquanto, disse King Corbett. Era compreensível que as lâminas de 5 cores tivessem aparecido, embora um pouco tarde, mas ainda havia várias perguntas que ainda estavam sem resposta, de por que Vandaliel e seus companheiros apareceram imediatamente. E pensando bem, para onde foi a grande horda de ratos que corria desenfreada pelo castelo? Mas não havia tempo para se preocupar com essas coisas, pois havia uma batalha acontecendo acima de suas cabeças. Mas o que é isso? O que é isso depois? Rei Corbett murmurou. O problema era o gigante negro, Rikudou Ijiri. Para o rei Corbett e seus servos, ele era a maior ameaça e suas intenções eram de extrema importância. Sua Majestade, esse é um deus maligno que era tão perigoso que foi selado sem qualquer registro de seu nome ter sido feito. Um deus maligno que estava destinado a ser destruído um dia, disse o primeiro-ministro Tercatanis, ou melhor, Isla, que estava disfarçado como ele, conduzindo a conversa para uma direção conveniente. O que? Você estava ciente disso, primeiro-ministro? Sim, Sua Majestade. Os fragmentos do Rei Demônio que reuni nas igrejas tinham uma mensagem criptografada escrita neles. Dizia que um deus maligno que estava atrás dos fragmentos do Rei Demônio foi selado há dezenas de milhares de anos. O nome dele é... Assim como Isla estava prestes a dizer Rikudou Ijiri, ela percebeu que este era um nome estranho para um deus. Talvez fosse bom dizer Rikudou Ijiri. Afinal, todos os deuses do mal tinham nomes estranhos. Mas Isla decidiu não fazer isso. O nome dele é Dark Avalon, Alteza, disse ela. Ela usou o nome que Rikudou usou para si mesmo como um deus em origem, combinado com um adjetivo simples que descreve a característica mais proeminente de sua aparência neste mundo. Dark Avalon. Um nome estranho, mas ele parece ser um deus temível. Mesmo desta distância, sinto sua presença aterrorizante, disse King Corbett. Os magos da corte real e os cavaleiros concordaram. Sim, embora estejamos aqui, posso sentir uma mana terrível. Como se a própria morte tivesse assumido uma forma humanoide, disse um deles. Eles não poderiam ser culpados por se sentirem assim. Afinal, Rikudou Dark Avalon era um ser poderoso para eles. No entanto, parecia que eles haviam confundido o medo e pavor que sentiam por Vandaliel com medo também por Dark Avalon. Nós também devemos agir imediatamente, disse uma das 6 falanges de Orbaume. As 6 falanges de Orbaume eram a orgulhosa força de elite do reino de Orbaume. Eles eram os soldados mais poderosos de Orbaume, equivalentes às 15 espadas destruidoras do mal do Império Amid.
Naturalmente, cada um deles era tão capaz quanto um aventureiro de classe A e tinham uma forte vontade de proteger sua nação. Embora Vandaliel fosse famoso por várias coisas como o domador de gênios, ele ainda era filho de um nobre honorário que não servia diretamente à coroa, e embora os lâminas de 5 cores também fossem nobres honorários, eles eram aventureiros por profissão. Deixar a batalha inteiramente para eles, e acima do castelo real, nada menos, desonraria o nome das 6 falanges de Orbaum. Era natural que eles quisessem participar da batalha também. Conteúdo patrocinado. De fato, todos os membros das 6 falanges de Orbaum e King Corbett começou, acreditando que a situação seria, sem dúvida, resolvida mais rapidamente se eles se juntassem à batalha. Espere! Gritou o Marechal Dolmad, interrompendo suas ordens. Eu entendo como eles se sentem, mas primeiro precisamos garantir sua segurança, Alteza. A batalha foi tão acirrada que cada troca de golpes ocorrida no céu fazia o ar tremer quando as ondas de choque atingiam o nível do solo. Os terrenos do castelo estavam longe de ser seguros, era uma zona de perigo e não havia como saber quando um projétil perdido viria voando nesta direção. A única razão pela qual eles conseguiram ter essa conversa foi porque Vandaliel e Gufadgar estavam tomando cuidado para garantir que nenhum dano fosse infligido ao nível do solo. Primeiro, você precisa ser evacuado, Sua Majestade, e as 6 falanges de Orbaum devem protegê-lo enquanto você evacua. Eles poderão ajudar na batalha depois disso, aconselhou Isla, ainda disfarçado de primeiro-ministro Tercatanis. A segurança do rei Corbett e de seus servos não era de absoluta importância para ela, mas era um obstáculo para Vandaliel enquanto permanecessem aqui. As 6 falanges de Orbaum ainda pareciam querer juntar-se à batalha, apesar do conselho do marechal e do primeiro-ministro, mas recuperaram o juízo quando olharam para os não combatentes e os funcionários e funcionários civis. Muito bem. Mas, o que devemos fazer sobre isso? Disse uma das 6 falanges de Orbaum, apontando para a janela do gabinete do primeiro-ministro Tercatanis. Um familiar rei-demônio parecido com um cérebro enorme estava enfiando a cabeça para fora da janela, disparando raios de luz em Dark Avalon. Kanako estava realizando a tarefa de substituir seu globo ocular por um novo após cada feixe disparado, pois o recuo destruiu o globo ocular no processo de disparo. Não importa como eu olhe, só pode ser descrito como uma monstruosidade, mas ele esteve atacando Dark Avalon esse tempo todo. Primeiro-ministro, essa coisa poderia ser um conhecido seu? Na forma do primeiro-ministro Tercatanis, Isla olhou para longe por um momento, exasperada pelo familiar rei-demônio e pela participação não planejada de Kanako. Mas escapar da realidade não levaria a nada, então ela imediatamente apresentou uma explicação. Esse é outro familiar de Vandaliel Zakart, eu presumo. Ela não poderia dizer a eles que era uma entidade dividida de Vandaliel que ele havia criado usando fragmentos do rei-demônio. No reino Orbaum, Vandaliel era considerado humano. Um conhecido? Aquele monstro abominável, parecido com um cérebro? Exclamou o rei Corbett. Não temos nenhuma informação sobre isso, mas, não, pode ter sido registrado esta manhã, disse Isla. O registro de Vandaliel de numerosos familiares que nunca haviam sido vistos antes, incluindo monstros do tipo planta, mortos-vivos e até monstros do tipo inseto, chamou a atenção das autoridades encarregadas da ordem pública no reino de Orbaum. Isso era natural, ou mesmo que os familiares tivessem sido aprovados pela guilda dos Tamers, eles tinham um senso de dever no fato de que seriam eles quem teriam que lidar com os familiares se eles ficassem fora de controle. Assim, eles coletaram informações sobre os familiares de Vandaliel. No entanto, eles não tinham informações sobre os familiares do rei-demônio de Vandaliel. Ainda assim, com as palavras do primeiro-ministro, que era mais confiável para eles do que a guilda dos Tamers, e dado o comportamento passado de Vandaliel e a estranheza de seus outros familiares, eles pareciam ter decidido que não seria inesperado para ele ter um familiar como este. Se bem me lembro, aquele ao lado da monstruosidade que está substituindo os globos oculares do monstro para disparar raios de luz é o bardo elfo negro, o chamado Pídulo que ganhou popularidade no Ducado de Alcren, disse o rei Corbett. Sim. Ela me ajudou a evacuar o castelo, disse Isla. Para começar, não sei por que ela estava no castelo, mas farei com que você relate as coisas com os detalhes apropriados mais tarde,
primeiro-ministro, disse King Corbett. Todos, vamos nos retirar para um lugar mais seguro. Sob seu comando, eles começaram a evacuar mais uma vez em direção ao distrito dos nobres de classe alta. As 6 falanges de Orbaum e os cavaleiros escolhidos como heróis em potencial os seguiram. Rubicante e os outros deuses que concederam proteções divinas a esses cavaleiros desejavam que eles se juntassem à batalha e apoiassem Raiz e seus companheiros, mas eles eram cavaleiros e as ordens de seu senhor eram absolutas. E assim, eles retiraram-se obedientemente do campo de batalha. No entanto, antes que pudessem deixar o castelo, Rikudou, já agora chamado de Dark Avalon, fez um novo movimento. Retrocedendo um pouco no tempo, já a batalha de 3 vias entre o grupo de Vandaliel, as lâminas de 5 cores e Rikudou continuava em um ritmo vertiginoso. Vandaliel estava priorizando atacar Rikudou, mas também tentava ativamente matar Heinz, Edgar ou Delisa sempre que tinha oportunidade. No entanto, como ele estava evitando que os ataques de Rikudou causassem danos ao nível do solo, ele não podia lutar tão livremente quanto gostaria. Heinz e seu grupo precisavam ser cautelosos tanto com Rikudou quanto com Vandaliel. Assim, Heinz não poderia usar seu trunfo de descida heroica do deus, pois ainda era incapaz de usá-lo por longos períodos de tempo. Conteúdo patrocinado. Rikudou enfrentou inimigos poderosos em Vandaliel e nas lâminas de 5 cores, e ele estava lutando com seu cérebro pensando em um ritmo frenético. Essa espada sagrada é bastante problemática, disse Vandaliel. Aquela espada que resistiu ao seu canhão oco destrutivo e perfurante do mundo, disse Fidir. Para ser mais preciso, não é apenas a espada sagrada, disse Vandaliel. O canhão oco destrutivo e perfurante do mundo provavelmente teria matado Heinz, a menos que ele usasse descida heroica do deus, mesmo com a espada sagrada que ele havia herdado de Belvood, se ele tivesse sido seu único alvo. O fato de isso não ter acontecido foi porque, se considerarmos apenas o resultado, Rikudou acabou ajudando Heinz. Seu escudo de absorção mágica, combinado com o poder duplo, bloqueou o restante do ataque de Vandaliel que Heinz não conseguiu bloquear. Se Heinz morresse imediatamente, Rikudou também se encontraria em apuros, então ele estava forçando Heinz a ajudar, quer ele quisesse ou não. Mas mesmo assim, talvez este tenha sido um raro momento de cooperação entre o Rei Demônio e o campeão. Então a espada sagrada não é grande coisa, não é? Fidir perguntou. Isso é. Ele pode cortar fragmentos do Rei Demônio com facilidade e desvia facilmente um balas da morte e um balas ocas. Parece lutar até certo ponto com o canhão da morte e o canhão oco, mas ainda é a espada que derrotou Guduranis, disse Vandaliel. A espada sagrada que Heinz herdou de Belvood estava em outra dimensão comparada às espadas sagradas que foram produzidas em massa, como Nemesis Bel. A habilidade do próprio Heinz fazia parte disso, mas tinha propriedades antimágicas e antifragmentos do Rei Demônio muito superiores em comparação com espadas Orixalcum comuns. Enquanto Vandaliel e Fidir estavam tendo essa conversa, Heinz estava desviando as balas da morte e os projéteis de fragmentos do Rei Demônio de Vandaliel, e cortando os fios que ele havia enviado voando com o vento para evitar que eles se enrolassem em Jennifer e Diana. E ao mesmo tempo, ele estava ajudando Edgar e Delisa a atacar Rikudou. Dado que ele foi capaz de fazer tudo isso sem sequer invocar Belvood, ele só poderia ser descrito como problemático. Grande Vandaliel, que tal executar o plano com a falsa Martina? Gulfadgar sugeriu. Vandaliel e seus companheiros criaram um plano envolvendo o uso do cadáver de Martina, um ex-membro das lâminas de 5 cores, para infligir danos psicológicos a Heinz e seu grupo, embora Vandaliel não achasse que isso significaria mais do que um pouco de assédio. Mas se ele lhes mostrasse Jane Doe, o conjunto de fantasmas que compartilhava o rosto de Martina, era possível que eles perdessem a compostura. Não, é um plano que só funcionará uma vez. Não vou usar aqui, disse Vandaliel. Claro, ele ainda não havia sido encurralado. Na verdade, do jeito que as coisas estavam, Heinz e Rikudou eram os que estavam encurralados, tendo aprendido em primeira mão que não poderiam bloquear o canhão oco destrutivo e perfurante mundial de Vandaliel sem trabalharem juntos. Isso foi ainda mais verdadeiro dado que Heinz e seus companheiros, apesar de terem sido atacados por Vandaliel, estavam priorizando atacar Rikudou em vez de retaliar Vandaliel.
As lâminas de 5 cores vieram, exatamente como eu esperava, mas não posso receber mais convidados. E Vandaliel, parece que você está tendo muita facilidade, gritou Ricudou, trazendo um de seus trunfos. O Old Piercing Destructive Hollow Cannon. Bloqueá-lo completamente sozinho é impossível. Se eu bloqueá-lo com todas as minhas forças, posso escapar com apenas pequenos danos, mas, e conhecendo-o, ele pode disparar um segundo canhão oco destrutivo perfurante mundial enquanto eu ainda estou bloqueando o primeiro. Ele provavelmente vai se gabar de que só porque é seu ataque mais mortal não significa que ele não possa disparar consecutivamente. Se eu não interromper o foco de Vandaliel e criar uma oportunidade, minha alma será devorada junto com as das lâminas de 5 cores. Ele pensou, tentando evitar que seu desconforto se tornasse visível. Oh, o que você está planejando fazer? Heinz exigiu. Isso, Ricudou sorriu. Ele manipulou a dungeon que ele criou. A cidade de Orbaum foi envolvida por uma vasta quantidade de mana e por uma presença sinistra ainda mais vasta. O espaço se distorceu quando enormes portões apareceram aqui e ali, e uma variedade de monstros rugiram e guincharam enquanto saíam de dentro. O castelo real ficava no centro de Orbaum e, do céu acima dele, centenas de monstros podiam ser vistos, talvez até 1000. Eu criei novas entradas para minha masmorra por toda a cidade. Você sabia que eu poderia manipular a entrada da minha dungeon, então você deveria ter previsto isso. Ricudou disse. Sei como você pôde fazer isso. Heinz engasgou. Caramba! Edgar amaldiçoou. Nesse ritmo, a cidade de Orbaum, até mesmo Selene. Conteúdo patrocinado. Ricudou riu triunfantemente enquanto observava Heinz e seus companheiros perderem a compostura. Não há tempo para ficar nervoso. Agora, o que você vai fazer, Vandaliel? Debaixo deles vinham os ecos dos gritos moribundos de incontáveis monstros. Impossível. Isso é muito rápido. Ricudou pronunciou, parecendo completamente surpreso. Os monstros estão caindo um após o outro. Neste ritmo, murmurou Heinz, a esperança retornando à sua expressão. Transcende limites. Old Piercing Destructive Hollow Cannon, fogo rápido, murmurou Vandaliel. O segundo canhão oco destrutivo e perfurante mundial o que ele disparou hoje tinha como alvo Heinz. Com as entradas das masmorras aparecendo repentinamente em jardins, estradas e praças, as pessoas que viviam na capital do reino de Orbaum estavam em estado de pânico. Monstros temíveis surgindo de dentro, e milhares de vidas sendo perdidas enquanto as pessoas congelavam de medo e choque, incapazes de escapar. Tal cenário era certamente possível. Um monstro parecido com um macaco enorme colocou a cabeça para fora da entrada da dungeon. No momento em que aconteceu, varredura de flash leve. Hendrickson rugiu, cortando sua cabeça com a ponta da lança. Sua cabeça decepada mostrou suas presas e guinchou ao cair, mas seu corpo sem cabeça tentou continuar sua fúria, agitando seus 4 longos braços, bem como sua cauda, que tinha uma boca com dentes afiados na ponta. Mas Hendrickson e seus companheiros também neutralizaram rapidamente o corpo sem cabeça. Monstros que tentavam emergir das outras entradas da dungeon também estavam sendo completamente mortos pelos outros heróis em potencial que estavam esperando por eles. Este lugar é perigoso, corra. Hendrickson, que também era conhecido como o descendente da lança sagrada, gritou em alerta para uma mulher próxima. Tudo bem, a mulher disse, suas bochechas ficando levemente rosadas enquanto ela tentava correr, mas ela rapidamente parou ao perceber que havia outro portão cheio de monstros naquela direção também. Caramba! Onde é um lugar seguro? Amaldiçoou Hendrickson, percebendo isso também e olhando em volta indeciso. Ele e seus companheiros não haviam previsto esta situação. Eles estavam prestes a entrar no distrito nobre vindo do distrito comercial a caminho do castelo quando ouviram barulhos estrondosos que abalaram o ar vindo da direção do castelo. As pessoas ficaram assustadas, sem saber o que estava acontecendo, e para evitar que o pânico tomasse conta, Hendrickson e seus companheiros revelaram-lhe suas identidades e ajudaram-nos a se acalmar. Enquanto faziam isso, um som sinistro saiu do espaço vazio. Borzoi,
um mago excepcionalmente habilidoso com atributos espaciais, gritou em advertência: Valgo, um número incontável de coisas, está tentando aparecer. No momento em que os numerosos portões se materializaram, Miriam começou a dar ordens. Monstros aparecerão do outro lado desses portões. Aqueles que podem lutar, preparem-se. Aqueles que não podem, por favor, fujam. Os heróis em potencial rapidamente se espalharam e enfrentaram os monstros perto dos portões. E Hendricksen derrotou os monstros de um desses portões. Mas isso foi tudo. Eles não sabiam o que eram os portões, por que haviam aparecido ou quantos haviam aparecido em quais locais. Tudo o que sabiam era que os monstros que vinham de dentro deles eram poderosos. Não conheço a raça daquele monstro macaco, mas seu rank era 7, não, pelo menos 8. Se eu não o pegasse de surpresa, não teria conseguido derrotá-lo tão facilmente. Pelo que parece que alguns dos monstros são monstros fracos de rank 4 ou 5, mas edifícios comuns não funcionarão como abrigos. Hendricksen pensou. Para os monstros de rank 7, os edifícios que não eram fortalezas ou castelos nada mais eram do que estruturas frágeis esperando para serem transformadas em escombros. Com a situação assim, não temos escolha a não ser proteger as pessoas e levá-las nós mesmos para um local seguro, pensou Hendricksen. Mas, um momento depois, ele ouviu ordens de Miriam mais uma vez. O melhor lugar para ir a partir daqui. Por favor, vá para a escola preparatória para heróis. Há um abrigo na escola preparatória para heróis. A escola preparatória para heróis? Hendricksen repetiu incrédulo. Conteúdo patrocinado. Sim, a dungeon administrada pela escola preparatória de heróis. É mais seguro lá do que em Orbaum agora. Miriam disse. É evacuando para uma masmorra? Isso é ridículo. Espere, acho que isso é realmente mais seguro? Um dos heróis em potencial disse. Tem apenas uma entrada e as paredes e o teto não desabarão depois que eles se abrigarem lá dentro, disse outro. E o andar mais profundo da masmorra da escola preparatória de heróis não tem monstros poderosos. Os civis seriam evacuados para o calabouço. Para Hendricksen e seus companheiros, era uma ideia impensável, mas quando pensaram um pouco mais, parecia uma ideia muito boa e especialmente nesta situação extraordinariamente perigosa, onde inúmeros portões se materializaram por toda a cidade e monstros formidáveis que apenas aventureiros de classe B ou classe A poderiam derrotar, emergindo deles um após o outro. Tudo bem, vamos parar os monstros perto do portão. Guardas da cidade, por favor, evacuem as pessoas para a escola preparatória para heróis. Hendricksen gritou. Os guardas da cidade congelaram de medo, oprimidos pela presença dos monstros. Eles voltaram a si quando Hendricksen lhes deu ordens, mas pareciam confusos e não conseguiram se mover imediatamente. Embora Hendricksen fosse conhecido como o Cavaleiro Aventureiro e o descendente da Lança Sagrada, eles não conseguiram decidir imediatamente se deveriam obedecer às ordens de um aventureiro, visto que tinham sido encarregados de guardar a entrada dos nobres. Distrito. Os monstros não esperaram que os guardas da cidade tomassem uma decisão. Com um rugido ensurdecedor, um monstro parecido com um leão com pelo preto azulado e um par de asas membranosas nas costas apareceu do portão mais próximo. Era um monstro que Hendricksen nunca tinha visto antes, mas era claramente mais poderoso que o monstro macaco que ele havia derrotado antes. Mais um rugido igualmente assustador veio de Arthur, o espadachim da Brigada dos Guerreiros do Coração, que recentemente ficou conhecido como o Espadachim Terrível, enquanto avançava em direção ao monstro. Intimidado e assustado com sua habilidade um grito, o leão azul recuou e uivou quando a espada de duas mãos de Arthur caiu sobre ele. Golpe da espada trovejante. Arthur gritou enquanto sua espada, com o poder de sua habilidade superior despertada, dividia o crânio do leão azul em dois. Deixe este lugar conosco. Vá rápido, ele disse aos guardas da cidade, seu rosto manchado pelo sangue preto azulado do monstro. Sim, senhor, um deles respondeu, meio gritando de terror. Tudo bem. Pessoal, a escola preparatória de heróis. Corra em direção à escola preparatória de heróis, gritou outro. Os guardas da cidade começaram a correr imediatamente.
Com o rosto pálido como cinzas, a mulher que Indrixen salvou anteriormente também correu atrás deles. Parece que eles sentiram o dever e desejaram ficar aqui e lutar ao nosso lado, mas estou feliz que eles confiaram em nós o suficiente para deixar este lugar em nossas mãos, disse Arthur. Você está falando sobre aqueles guardas da cidade? Acho que eles se mudaram porque ficaram impressionados com a sua presença, disse Indrixen. Você tem razão. Mas, bem, esse é o tipo de pessoa que ele é, disse Miriam com um aceno de cabeça enquanto agilmente encaixava uma flecha na corda do arco e disparava, perfurando um monstro que havia enfiado a cara para fora do portão. Ela já havia se transformado e, embora fosse uma menina no meio da adolescência, parecia digna e confiável como comandante. As pessoas a chamavam de um comandante de brigada atualmente. Ela dividiu os heróis em potencial e seus companheiros entre todos os portões a uma distância visível, depois ordenou aos que sobraram que avisassem a todos para evacuarem, resgatassem aqueles que estavam em apuros e protegessem as pessoas enquanto evacuavam. Ela era digna de ser elogiada como uma grande heroína ou uma santa que protegia o povo apesar de sua origem bastante sombria. Então, o que devo fazer depois disso? Orbomme é tão grande que não conseguimos cobrir tudo, sabe? Miriam disse. Não se preocupe. Natania e Simon partiram sozinhos, e todos estão aqui também. Ainda assim, você está indo muito bem como comandante, comentou a entidade dividida de Vandaliel, que desceu sobre o corpo de Miriam com sua habilidade familiar Spirit de Monfal. Os únicos novos empregos que apareceram para mim foram o Hollyball Princess e o Commander. Estou te implorando, por favor, pare com a maldição de Zadiris. Miriam implorou. Na verdade, ela não assumiu o comando sozinha. Mas porque ninguém ao seu redor podia ouvir a voz da entidade dividida de Vandaliel, a reputação de Miriam melhorou ainda mais. Nome, Vendrixen Asen raça, humanidade, 23 anos título, Cavaleiro Aventureiro, descendente da Lança Sagrada Trabalho, Mestre da Lança Sagrada nível, 64 histórico de trabalho, Cavaleiro Aprendiz, Esquire, Lanceiro, Usuário de Lança Mágica, Lanceiro Mágico, Guerreiro Sagrado, Usuário de Lança Sagrada, Lanceiro Sagrado, Mestre da Lança, Grande Mestre da Lança habilidades passivas, todos os valores de atributos fortalecidos, muito grande resistência a doenças e venenos, e nível 5 poder de ataque fortalecido quando equipado com uma lança, grande poder defensivo fortalecido quando equipado com armadura de metal, grande valores de atributos fortalecidos, monarca, e nível 1 fadiga resistência, e nível 3 resistência mental, e nível 3 intuição, e nível 1 habilidades ativas, esgrima, e nível 3 técnica da lança sagrada, e nível 4 tiro com arco, e nível 5 técnica de escudo, e nível 6 técnica de armadura, nível 9 equitação, e nível 4 coordenação, e nível 10 etiqueta, e nível 1 transcender limites, e nível 1 técnica de luta mágica, e nível 4 passos silenciosos, e nível 2 desmontagem, e nível 3 magia sem atributo, e nível 1 controle de mana, e nível 3 magia de atributo de luz, e nível 4 descida do espírito familiar, e nível 5 transcender limites, lança sagrada, e nível 1 habilidades únicas e proteção divina de Elnome, Arthur raça, humanoidade, 24 anos título, Cavaleiro da Espada Trovejante, de novo, espadachim terrível, novo. Trabalho, grande mestre da espada nível, 42 histórico de trabalho, e aprendiz de caçador, caçador especialista, caçador de monstros, caçador demonoide, guerreiro aprendiz, guerreiro, usuário de espada mágica, magia espadachim sagrado, mestre da espada habilidades passivas e força muscular aumentada, de nível 9 e nível acima. Agilidade fortalecida, e nível 8 e nível acima. Detectar presença, e nível 6, e nível acima. Intuição, e nível 5 resistência mental, e nível 5, e nível acima. Resistência a doenças e venenos, e nível 7, e nível acima. Precisão reforçada quando equipado com um arco, de médio poder de ataque aumentado quando equipado com uma espada, grande, despertado do poder de ataque fortalecido quando equipado com uma espada. Valores de atributos fortalecidos, orientação, e nível 4, e nível acima. Visão noturna habilidades ativas, desmantelamento, e nível 6, e nível acima. Passos silenciosos, e nível 7 armadilha, e nível 6 tiro com arco, e nível 5, e nível acima.
Técnica de adaga, em nível 3, e nível acima. Fabricação de couro, em nível 2, e nível acima. Técnica de combate desarmado, em nível 7, e nível acima. Técnica da espada trovejante, em nível 2, despertado da esgrima. Mimetismo vocal, em pássaros e vida selvagem, em nível 5, e nível acima. Transcender limites, em nível 1, despertado de superar limites. Trabalho doméstico, em nível 2 técnica de armadura, em nível 7, e nível acima. Superar limites, espada mágica, em nível 5, e nível acima. Descida do espírito familiar, em nível 3, e nível acima. Grito, em nível 3, e novo. Dança, em nível 1, e novo. Habilidades únicas e talento para combate proteção divina de baixas proteção divina de Vandaliel proteção divina de vida nome, calimia raça, humana idade, 20 anos título, sacerdotisa da noite negra, novo, bruxa do coração, novo. Trabalho, rainha mágica nível, 79 histórico de trabalho, sacerdotisa aprendiz, sacerdotisa, médica, clériga, sacerdotisa guerreira, bruxa, sacerdotisa, bruxa sagrada, alta sacerdotisa, sacerdotisa da noite negra, garota mágica habilidades passivas de resistência mental nível 6 e nível acima. Poder defensivo aumentado quando equipado com um escudo de médio e nível acima. Valores de atributos fortalecidos em noite e nível 7 e nível acima. Valores de atributos fortalecidos orientação e nível 4 de novo. Ampliação de mana, em nível 2, e nível acima. Visão noturna fascínio, em nível 2, e nível acima. Resistência a doenças e venenos, em nível 1, e novo. Habilidades ativas, em clériga, em nível 6, e nível acima. Medicista, em nível 5 trabalho doméstico, em nível 4 magia sem atributos, e nível 4, e nível acima. Magia da vida noturna, em nível 1, despertado da magia do atributo vida. Magia do atributo água, em nível 9, e nível acima. Controle de mana, em nível 9, e nível acima. Técnica de escudo, em nível 5, e nível acima. Técnica do clube, em nível 3, e nível acima. Descida do espírito familiar, em nível 4, e nível acima. Superar limites, e nível 4, de novo. Coordenação, em nível 6, e nível acima. Dança, em nível 3, e nível acima. Canto, em nível 3, e nível acima. Revogação de canto, em nível 1, e novo. Habilidades únicas, proteção divina de Zeuseria proteção divina de Vandaliel proteção divina de vida nome, Borzô foi raça, anão idade, 27 anos título, pessoa misteriosa, de novo. Trabalho, grande mágico Hunter level, 70 histórico de trabalho, mago aprendiz, mago, caçador, mago de atributo de luz, mago de atributo de tempo, mago de atributo de espaço, guerreiro de cajado, mago de atributo de espaço-tempo, mago de dimensão de luz, caçador mágico, monge misterioso, grande mago habilidades passivas, visão negra resistência mental, nível 5, nível acima. Resistência a doenças e venenos, nível 3, nível acima. Poder de ataque mágico fortalecido enquanto equipado com um cajado, muito grande e nível acima. Valores de atributos fortalecidos, orientação, nível 6 e nível acima. Ampliação de mana, nível 3 e nível acima. Autofortalecimento, sorriso, nível 1 e novo. Habilidades ativas e magia sem atributos, nível 7 e nível acima. Controle de mana, nível 10 e nível acima. Magia de mistério do tempo, nível 1, despertado da magia do atributo do tempo. Magia do mistério do espaço, nível 1, despertado da magia do atributo do espaço. Magia do atributo da terra, nível 6 e nível acima. Magia do atributo do fogo, nível 5 e nível acima. Magia de atributo de luz, nível 10 e nível acima. Metalurgia de armas, nível 2 fabricação de couro, nível 2 técnica de cajado, nível 4 e nível acima. Ultrapassar limites, nível 5 e nível acima. Descida do espírito familiar, nível 6 e nível acima. Coordenação, nível 5 e nível acima. Aura de medo, nível 2 e nível acima.
Habilidades únicas: proteção divina de Amor, proteção divina de Vandaliel, proteção divina de Riken, proteção divina de Zuruvar. Nome: Ymir, raça, humanidade, 16 anos, título, amigo do rei demônio, comandante de brigada, novo. Cargo: comandante, nível 65, histórico de trabalho, aprendiz de ladrão, arqueiro, usuário de arco mágico, arqueiro negro, arqueiro mágico, arqueiro sagrado mágico, princesa do arco mágico. Habilidades passivas: detectar presença, de nível 6, de nível acima. Precisão aumentada quando equipado com um arco, muito grande, de nível acima. Agilidade aumentada quando equipado com armadura não metálica, grande, de nível acima. Resistência mental, 7, de nível acima. Valores de atributos reforçados de visão noturna, orientação, de nível 6, de nível acima. Resistência a doenças e venenos, e nível 2. Autofortalecimento, transformação, e nível 2, e novo. Habilidades ativas, de agricultura, e nível 1. Trabalho doméstico, técnica de adaga de nível 1, e nível 4, e nível acima. Técnica de princesa do arco, e nível 1, despertada do tiro com arco. Arrombamento de fechadura, e nível 6, e nível acima. Armadilha, e nível 5. Ultrapassar limites, e nível 10, e nível acima. Técnica de armadura, e nível 7, e nível acima. Ultrapassar limites, arco mágico, e nível 8, e nível acima. Técnica de assassino, e nível 5, e nível acima. Queda demoníaca do espírito familiar, e nível 4, e nível acima. Coordenação, e nível 6, e nível acima. Comandante, e nível 5, e nível acima. Dança, e nível 3, e nível acima. Canto, e nível 3, e nível acima. Culinária, e nível 1, e novo. Habilidades únicas: proteção divina de Vandaliel, proteção divina de Baixas, proteção divina de Zeuseria, proteção divina de Amor, proteção divina de vida.